Então foi nessa época do bandido que você conseguiu se olhar no espelho e falar, sou gato. Não, nunca fui tão Ah, besta assim. Ney, Não, de me nunca. achar gato. Gato. Não. Ah, Não. Ney. Acho, Ah. de não achar desprezível, Ai, sabe? meu Deus. Olha É, falsa é. humildade. Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior. E eu sou Isabel Junqueira. Você tá nervosa? Muito, Isabel. Por que você tá cochichando? Ouvintes, estamos agora aqui no Leblon juntas. Na portaria. Do Ney Matogrosso, que a gente vai entrevistar agora. Eu tô muito feliz. Eu tô muito nervosa. É. Eu não teatro ninguém, mas o Ney não dá, né, Bel? Ai, ele é apaixonante. E a gente ficou pesquisando, né? Revendo a obra dele para produzir esse episódio e foi simplesmente um deleite. Ele tem uma postura de vida muito impressionante, né? E a gente nem vai pontuar tanto isso, porque ele já deu tanta entrevista, né? Falou tanto da vida dele, e a gente vai tentar puxar pro lado que nos... De certa forma fala sobre a vida dele, mas a vida e o trabalho, obviamente, mas a gente quer ver sobre o prisma da roupa, né? Do vestuário, do vestir e do despir também. E do despir, principalmente, né? A ausência de roupa também é falar sobre a roupa. Exatamente. E a gente pesquisou bastante, a gente leu o livro de memórias dele que saiu ano passado, que chama Vira-Lata de Raça. Eu adoro esse nome. Que é maravilhoso, é um livro de memórias que eu recomendo muito, foi muito prazeroso ler esse livro. E também a gente assistiu o documentário Olho Nu, que tem inclusive no YouTube, a gente vai deixar essas referências todas no nosso site. Que é de 2012, né? Do Joel Pizzini, um diretor baseado no Rio de Janeiro. Então é isso. Ney, e a gente estava lendo o seu livro de memórias que saiu ano passado, e você falou que gente da moda tem interesse em você. Não, sempre. E que você não entendia por quê. Não, eu não entendi. Pô, mas como assim? Parece óbvio, não? Não. Eu achava fútil quando falavam de moda comigo. Eu disse assim, gente, mas eu não tenho nada a ver com moda. Eu achava a moda uma futilidade, sabe? Isso, tô falando de década de 70, 73, né? Eu era um hippie, não se esqueça disso, né? Completamente à margem da sociedade por opção, né? Então eu achava a moda uma futilidade, sabe? Uma vez eu encontrei com a Tuca, lembra da Tuca, uma cantora? Eu estava saindo da praia e ela estava chegando, aí ela disse assim, Ney, eu quero te dizer que acho você a pessoa mais chique do Brasil. Menino, aquilo foi quase uma ofensa para mim. Eu achava chique uma coisa tão... Eu não entendia, sabe? Eu não entendia. Eu achava chique uma superficialidade absoluta, sabe? Aí ela me disse assim, mas eu estou vindo, eu moro na França. E ela deu na minha cara, assim, né? Eu disse, tá bom, então tá certo, então eu sou chique, né? Qual é a sua memória mais antiga ligada à roupa e ligada ao vestir? Foi Secos e Molhados, foi ali que tudo começou para mim. Eu nunca tinha pensado nessas... Quer dizer, eu tinha feito teatro antes, musicais, onde eu tinha que me caracterizar, né, e me vestir. Tudo em função dos personagens, né? Mas antes, nunca... Não. Nem carnaval. Mas assim, as suas influências estéticas, você até comenta no livro da Elvira Pagan, né? Sim, Elvira Pagan eu vi quando era criança, né? Minha mãe me levou. A única vez que eu fui numa estação de rádio e eu não sabia que tinha um palco, que as pessoas se apresentavam e que tinham figurino. Nunca me ocorreu nada. Eu achava que as pessoas estavam ali falando, cantando, mas nunca podia imaginar. E então foi a primeira vez que eu vi alguém vestido com algo que não fosse uma roupa. Porque não era uma roupa, eram... As farrapos de pele de onça, assim, pendurados no corpo dela. Tipo nem no Rock in Rio 85. Só que eu tava mais nu que ela, né? No Vira-Lata de Raça, logo na primeira página tem... Acho que talvez tenha sido o momento que mais me impactou no livro, que é quando você fala do seu pai, né? Que foi uma figura muito autoritária, conservadora, e quando você era criança,
Gente, o macaco é Tá vendo? Qual é o nome dele? Garota. A garota, esse barulhinho é a garota rasgando jornais ao nosso lado. Uma revista. É. Mas você tem essa. Ficou muito marcado, né, lendo o livro, que ele, pra te punir, ele Me colocou nu de castigo. nu de castigo no jardim. No jardim E que da você. casa, que tinha uma grade e as pessoas passavam na rua e me viam. E que você ficava me cobria de tentando se terra. cobrir com a terra, né? É. E depois você fala que durante toda essa juventude você quis ficar invisível. Você não queria chamar atenção. Sim. E como isso se traduzia na maneira que você se vestia? Era se vestir igual aos outros? Eu vi que você teve uma fase do topete, do Elvis Presley. Não, mas eu me vestia normal, igual todo mundo. A minha única ousadia na minha juventude foi esse tupete do Elvis Presley, porque era dentro da cidade que eu morava, em Campo Grande, era uma ousadia, né? Essas pessoas eram consideradas da juventude transviada, isso era quase um palavrão, sabe? Quando começaram a chegar umas pessoas lá, que eram do Rio de Janeiro, e que os pais tinham sido transferidos, porque lá tinha muitos militares, tinha uma base aérea, né? Então essas pessoas ficavam taxadas de juventude transviada, que era uma coisa que ninguém se aproximava e que me chamavam muito a atenção. Imagina, claro que eu me aproximei porque eram as pessoas que mais me chamavam a atenção, mas eu achei muito agressivas. Eu me afastei porque achei todas muito agressivas, sabe? Era uma atitude muito agressiva mesmo, assim, sabe? Imagina, se eu me choquei, imagina os adultos, né? Mas eles já tinham esse lado James Dean, de camiseta, calça jeans? Sim, já tinha isso. Eu mesmo já vestia isso, né? De calça jeans, sim. Eu tinha, 13 anos. E os outros pessoas que me despertaram foram James Dean e Marlon Brando. E Elvis Presley. Homens, só esses. Eu dei uma olhada assim ao longo do que a gente pesquisou e aí eu fiz até uma lista das figuras que você em algum momento citou como influências estéticas, né? Ou, por exemplo, Elvira Pagan, Carmen Miranda, né? Que você Carmen em algum Miranda momento... na minha infância. Muito pequeno, eu morava na Bahia e a gente ouvia Carmen Miranda no rádio. Então, e as pessoas falavam de uma baiana. E eu fugi da minha casa com 4 anos. A gente morava numa casa na praia. Atrás da minha casa tinha um terreiro de candomblé. Isso na Bahia, né? Quando você estava na Bahia. Tinha uma leiteria. Então eu fugi para o candomblé porque eu achava que Carmen Miranda era aquilo. Que eu ouvia falar de baiana. Então eu fiquei lá, e aí começaram a me procurar, desapareci, tinham achado que eu tinha morrido no mar, porque tinha um mar na frente da casa. Aí foram me encontrar lá, num cantinho, assim, assistindo, porque para mim era um show, eu não entendia exatamente aquilo como uma religião, né? Eu achava que era um show. Agora, eu queria falar logo, antes de me esquecer, o seguinte, que sexualidade masculina, os dois que eu percebi que isso existia foi Marlon Brando e James Dean. Elvis Presley eu não considerava como sexualidade. Então, embora ele se requebrasse, mas para mim não tinha sexualidade. James Dean e Marlon Brando eu notei que tinha uma outra coisa ali que eu não sabia o que era. Depois eu entendi que aquilo era o tal do apelo sexual. Mas nas suas influências brasileiras e latino-americanas, né? Sim, com exceção desses... com exceção desses... desses 3 homens. Por que você acha que você olhou tanto? Porque, não sei... Foi uma vontade, foi uma restrição da porque época? eu sou resultado disso. Meu avô é argentino, minha avó paraguaia, eu nasci na fronteira, sabe? Então toda a minha... Porque eu fui pra fronteira, eu fui morar lá com 12 anos. Então, eu via isso nas festas que se dava na fazenda do meu avô, era assim, pessoas tocando violão e cantando e as pessoas dançando. Mas isso ia a noite inteira, né? Tinha horas que eu ia embora dormir porque eu ficava cansado daquilo. Mas eu sempre tive esse orgulho, sabe?
porque tanta gente olha pra fora, né? E já na época, E às vezes demora pra se interessar pelo que a gente tem de mas melhor. eu sempre tive muito orgulho disso. Mas é engraçado que essa situação de fronteira, eu tive uma vez numa cidade de fronteira e me impressionou muito como a estética, ela trocava realmente numa linha imaginária de território, que foi Letícia e Tabatinga. Sim, porque que era... não tem nada que divida, Não tem nada. De repente você está andando, a televisão está em português, de repente o Chaves está falando em espanhol, em castelhano, e tudo mudava, né? Mas ao mesmo tempo tinha uma permeabilidade ali, porque é um espaço imaginário, né? Então essa situação de fronteira, me embreiei um pouco mais na sua história, eu fiquei imaginando aqui até esse lado um tanto... Eu não sei se eu posso te definir, já é um contrassenso, né? Mas esse lado anarquista ou anárquico seu, mas eu né? sou Não, eu sou totalmente, meu pensamento é totalmente anárquico. Só que anarquia para mim não é bagunça, não é desordem. Eu sou anarquista também. Pois é, então é isso. Eu digo que eu sou anárquico, meu pensamento é anárquico, e as pessoas acham que eu gosto de bagunça. Não tem nada a ver com bagunça, é outra coisa, né? As pessoas têm que se informar, né? Mas Principalmente a imprensa, né? Mas certamente, né? Quando eu fico brincando com essa coisa de esquerda e direita, eu falei, experimenta ser anarquista e falar que você não é de nenhum lado, né? Mas eu falo isso, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, que eu não considero nenhum dos dois. Inclusive tem a passagem do boné de Che Guevara, né, já nos secos e molhados. Eu entendo completamente. Imagina você botar um boné de Che Guevara. Embora eu admirasse, naquela época, a Revolução Cubana. Mas eu não queria ficar restrito a um boné de Che Guevara. Eu queria muito mais liberdade que aquilo. Eu queria transgredir totalmente. Eu queria não ser nem gente, sabe? Eu queria que me vissem da maneira que quisessem. Eu botava antenas, eu botava coisas que eu nunca tinha visto, né? E eu tinha uns amigos que faziam aquelas coisas para mim e me davam. Alguns eu comprava, outros me davam. Tinha bico de passarinho, penas de passarinho para baixo. Eu botava ao contrário, botava as penas de passarinho para cima, né? Porque eu queria mais louco do que o cara me deu, né? Botei chifre de unicórnio na testa, sabe? Agora, eu não tinha... E era essa coisa, eu não estava preocupado com estereótipos masculinos ou femininos. Isso para mim não me interessava, sabe? Não era determinador de nada para mim, né? Quem é que pode determinar que um gesto daqui a aqui é masculino, que daqui a aqui é feminino? Isso, eu não podia acreditar, aceitar isso. Então, eu sempre... voei muito solto. Tem um momento, quando você fala das parcerias que você faz com alguns figurinistas, né? A gente já falou um pouco mais disso depois, mas que você diz que toda vez que você recebe, você quer envenenar um pouco mais a coisa. Sim. Achei isso maravilhoso. Sim. Conta pra gente que tipo de envenenamento do figurino você faz. Olha, com o Simário a gente tinha muita liberdade, né? Porque ele fez para mim, desde o show, estava escrito que era o repertório da Angela Maria. A primeira coisa que ele fez para mim foi um top todo gráfico, que era interessante, assim. E, por exemplo, no Inclassificáveis, ele fez todo o figurino sozinho. Mas aí a gente já era muito íntimo, né? Como vocês se conheceram? Ele pediu para um amigo dele que é... Ai, como é o nome dele? Que é o que trabalha com Chico Buarque. O assessor? É o assessor de imprensa. Aí ele pediu para ele me apresentar a ele, porque o assessor do Chico era meu amigo. E aí ele me disse que ele virou aquilo por minha causa, porque ele tinha 13 anos, ele foi me ver em São Paulo, no teatro. Era o show Bandido que eu estava fazendo. Que é o segundo solo, né? Que era o segundo solo, que eram roupas extravagantes, assim. Mas que você diz que foi a primeira vez que você virou gente. Sim, no palco. Que tinha roupa de gente, porque antes eu tinha coisas de animais, né? Tinha calça jeans com a bota, né? No Bandido, calça jeans com a bota, mas tinha uma meia de Lorex por cima da calça, né?
pulseiras daqui a aqui, colares daqui a aqui, que as pessoas dizem, por que você não bota, não faz um só grande? Isso porque eu não quero um só grande, eu quero vários, eu quero pirar, eu quero botar tudo que me der vontade. Eu tinha muitos dentes, unhas, eu tinha um anel de unha que eu fiz, era uma unha de onça desse tamanho, enorme, que eu botei no anel e eu usava nesse dedo aqui. Né? Então, você conheceu o Simar porque ele era seu fã, e aí vocês começaram a colaborar. E ele me disse isso, que ele virou aquilo, porque eu conheci o Simar, ele já era uma estrela internacional mesmo. Eu estive lá, eu vi isso. Né? Ele era assim, ele fazia o desfile dele na França e vendia nos Estados Unidos, Nova York. Eu vi isso, eu vi todas as revistas que ele saía. Né? E aí ele me disse isso, que ele virou isso por causa dos meus figurinos. Eu disse, que ótimo, né? Depois disso já ouvi isso de muita gente. Então, aí eu queria até puxar para o outro lado, que é fazendo esse contraponto com essa figura do palco que influencia tantas pessoas a se vestirem no dia a dia, né? Sim. E a gente não está em vídeo, a gente está em rádio, né? Mas você está de calça jeans, você tem cores sempre sóbrias, você, como a Tuca falava, é uma figura muito elegante, né? Você não transporta... não tem como negar. Porque eu não tenho preocupação com isso. Olha como eu me visto. Eu gosto disso. Eu na minha vida, me visto assim. No palco, extrapola toda a minha fantasia, né? Mas eu não tenho necessidade daquilo na minha vida. Você não tem necessidade de uma fantasia na roupa do dia a dia? Não, nem necessidade da roupa, nem de ser notado como ele é, nem de ser o foco de atenção como ele é. Eu, fora do palco, eu prefiro observar a ser observado. Né? Claro que sou notado andando na rua, mas eu acho que é tão diferente o que eu provoco na minha vida do palco que me deixam andar normalmente. Falam comigo, tem gente que me alisa, passa a mão em mim assim, mas não é problema, né? Às vezes eu passo assim, a pessoa me dá um sorriso, claro que eu correspondo, né? Eu sou ligado nisso, eu quero me comunicar com as pessoas. Então, se alguém olha para mim na rua e sorri, claro que eu devolvo um sorriso, né? Se alguém me toca, eu também pego na mão dela, não tem problemas com relação a isso. Né? Eu já sou de uma fase que desvirtuou um pouco essa coisa de artista não poder andar na rua, sabe? Porque esse era o meu temor. Por isso eu fui parar nas máscaras. Aliás, voltando um pouco da construção do seu personagem artístico nos Secos e Molhados, vocês ficaram ensaiando durante um bom tempo, né, antes de estrear. Só as músicas. Então, isso que eu queria saber. Como é que, dentro desse processo criativo, quando que o figurino entrou? O figurino foi a última coisa que entrou, foi quando a gente foi convidado para fazer no Teatro Ruth Escobar, 3 dias num lugar chamado Casa de Badalação e Tédio, que era um lugar no térreo do teatro, que lá eles tinham assim, sinuca, jogos, e as pessoas ficavam ali, e de vez em quando alguém dizia um verso, alguém falava um poema, era um lugar aberto assim. E aí eu estava no elenco da peça que estava em cartaz lá, que era o Lusíadas, uma adaptação, era A Viagem, uma adaptação dos Lusíadas. Como ninguém conhecia a gente, eu convidei o elenco, que eram 70 pessoas. Convidei o elenco, convidei a banda, que veio a ser a banda que tocou com a gente, porque eles tocavam ao vivo na peça inteira. Eles tocavam ao vivo na peça inteira, eu era coro, de vez em quando eu aparecia com o coro, cantava, fazia coisas, e ia para o escuro. E no escuro, eu ficava assim, aquela banda tocando, eu dizia assim, vou ver como é que é dançar, será que eu sei dançar? Fiquei dançando no escuro. E aí eu entendi que eu podia reproduzir com o meu corpo, da minha maneira, sem ser um bailarino, aquilo que eu ouvia. E é o que eu faço até hoje. Eu não sou bailarino. Então, é tudo loucura da minha cabeça, eu me jogo e faço. Mas a construção da imagem, então, aconteceu poucos dias antes? No primeiro dia, não, foi no primeiro dia. Aí sim, tava aquela coisa, a gente ia estrear. E eu não sabia o que eu ia fazer.
Aí eu perguntei para eles assim, o que vai sobrar para mim de espaço? Eu não queria ser um crooner, né? Disseram, Ney, provavelmente vai ser 1 metro lá para você, porque é um lugar muito pequenininho, mas você vai ter 1 metro. Aí eu disse assim, então eu vou fazer o que eu quiser, tá bom? Disseram, tá bom. Nem eles sabiam, nem eu sabia o que eu ia fazer. Aí, já com a coisa toda do teatro, né, eu disse assim, bom, vai fazer uma roupinha para mim diferente. Aí eu fiz uma calça de cetim branca, aqui embaixo, que era como a gente usava, quase com pentelho de fora, né? Quase não, né? Com pentelho. Com pentelho de fora. Porque as camisetas eram aqui, as calças aqui, né? Aí eu fiz isso, e a uma amiga daqui do Rio de Janeiro, mulher do Paulinho Mendonça, que fez o Sangue Latino e o Delírio do segundo disco, ela fazia teatro infantil aqui. E eles tinham o diretor, a coisa dele era todos os atores, porque era não sei o que das borboletas, então era assim, todo mundo de purpurina, não sei o que, e ela me mandou. Mas ela me mandou e eu usei de uma maneira diferente. Eu maquiei a minha cara com aquela purpurina, né? Aí eu peguei purpurina verde, botei no olho, a purpurina dourada, eu botei no rosto todo. E a maquiagem inspirada no kabuki preto e branco? Veio depois? Já na segunda vez que a gente voltou para o teatro. Nós fizemos 3 dias, foi um enorme sucesso. No final de dezembro, aí convidaram a gente para voltar em janeiro para o teatro. Ali a minha cabeça já tinha pirado, né? Aí eu fui naquelas lojas que vendiam maquiagem de circo. Aquilo era aquelas pastas brancas, pretas, né? E aí, baseado nisso, aqui que eu via na Liberdade, eu fiz. Sendo que no primeiro figurino da calça de cetim branca, eu coloquei uma grinalda de noiva na minha cabeça. E levou um susto, um homem de bigode, que eu era um português na peça. Eu tinha um bigode obrigatoriamente. Mas quando eu notei que aquele bigode me atrapalhava para o que eu queria, eu tirei fora o bigode. Eu avisei para o diretor, vou tirar o bigode porque eu preciso da cara limpa, né? E aí eu já comecei já na segunda vez que a gente se apresentou, já fui assim. E claro, com o tempo eu fui elaborando cada vez mais. Inicialmente era só uma coisa. Então, assim. cada apresentação você ia mudando nesses primeiros shows? Mudava. E eram coisas que as pessoas iam te dando, tecido? Sim, bom, no dia seguinte, a estreia do Secos e Molhados, lá meus amigos, todos os atores, começaram a me dar um monte de loucuras, de coisas assim. Estrelas de strass, não sei o quê, panos, tecidos, e eu ia pirando, eu amarrava onde eu queria, prendia onde eu queria. Eu tinha muitos objetos que eu tinha feito, eu era artesão, né? E, pois é, fala um pouco disso, porque quando você estava trabalhando como ator, antes dos Secos e Molhados, você fazia o artesanato para se sustentar, Sim. né? E como é que era? Nessa época já era uma coisa bem diferente, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu fazia de couro. Eu vou mostrar para vocês as coisas. Eu recebi um dia desses de uma amiga para quem eu vendi uma americana. Tá no livro também. Tá com 80 e poucos anos e me devolveu algumas coisas, né? Ela tinha até hoje guardado. E nessa época eu já estava fazendo sementes e barbantes coloridos e uma coisa bem assim, eu achava muito interessante. E aquilo eu comecei a amarrar no meu corpo. Amarrava no braço, amarrava na testa. Aí botei uma estrela enorme na testa, preso com uns barbantes vermelhos, eu amarrava. Eu queria isso, eu queria uma imagem que pudesse ser qualquer coisa, que não fosse nem masculina nem feminina. Era a minha intenção, que não fosse determinado, sabe, o sexo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma frase sua que diz: eu acredito muito no símbolo das coisas que eu visto. Né? Imagina essa estrela que eu botei na minha testa se não tinha um significado para mim. Tudo tinha significado. Aquela unha de onça, imagino, para mim aquilo era uma coisa de poder que eu tinha, sabe? E as penas. Sim, e a primeira roupa do primeiro show, aquilo dali eu fui ver, eu comecei a ler sobre os feiticeiros da África, e eles usavam esses objetos como para-raios. Eu disse, imagina, eu saí dos Secos e Molhados,
com aquela loucura toda em cima de mim. Eu pedi assim, eu preciso de para-raios, e preciso para-raios poderosos. Aí eu pedi para o rapaz que estava fazendo a roupa, eu disse, eu quero aqueles chifres enrolados. Ele disse assim, eu vou encontrar os chifres enrolados. Aí ele fez um colete para mim, que tinha horas que eu fazia assim, ele ficava aqui. Tinha horas que eu fazia assim, ele caía, feito umas asas por trás. Esse não é do Homem de No Homem de Neandertal, Neandertal. Mas isso tudo para mim tinha simbologia, sim. Né? E é interessante porque você, até hoje, quando as pessoas se referem a você, elas usam anjo, Deus, fauno, né? As pessoas se remetem a você de uma forma mitológica. Né? Você é o verdadeiro mito. Aquela dali... Né? Não, isso é novidade, né? Aquela pessoa que fez aqueles quadros ali, aqueles 3, ela é uma grega. Ah, que fez exposição em Atenas, sim, né? E ela me botou em toda a mitologia grega. Então agora ela está fazendo uma segunda exposição que se chama A Metamorfose de Dionisos. Só com minha cara, sabe? Então é engraçado, né? Porque uma mulher que morava na Grécia, uma artista, uma pintora grega, que nunca tinha me ouvido, né? Nunca tinha conversado comigo, mas ela veio aqui, ela me deu aqueles 3 ali, são os 3 centauros. E aquele dali, ela já sabia de problemas da minha infância com meu pai, ela botou até um revólver ali. Nossa. Na infância, sabe? Que ele foi atrás de você, Ele foi né? atrás de mim, na juventude. Mas o seu pai também, ele tem até um trecho, acho que do Olho Nu, do Joel, que ele diz, eu achava que esse negócio de rebolar era complicado, eu não entendia isso, não era coisa de homem. Mas depois eu fui me entrosando no sistema. Mas o problema que pegou foi a saia, porque ele achava que a sua calça era saia. Que eu tava de saia, eu tava com uma calça com elástico. Odalisca. Odalisca, uma calça de odalisca. Aí tudo bem. Eu fiz uma calça de odalisca, só que ele me viu na televisão de perna junto e achou que eu tava de saia. Aí você falou o quê? Pai, não é uma saia, é uma calça. Ele, beleza. Uma calça de odalisca. Sim, aí ele, tudo bem. Mas eu nem falei pra ele nessa época, porque nessa época ele nem conversou. Ele só foi me ver, sozinho. Ele não me solo, viu no né? Secos e Molhados. Ele foi me ver no Homem de Neandertal. E aí depois ele... Não, depois ele entrou no sistema. Eu fui muitas vezes a Campo Grande com shows. E ele... Não, e depois mudou tudo. Depois que ele viu o Homem de Neandertal, a minha irmã disse que ele voltou para Mato Grosso e que ele botava meu som nas alturas, para todo mundo saber que eu era o filho dele. Que demais. Nós tivemos um tempo de reencontro, foi possível isso, sabe? Tudo aquilo que ele fazia... Hoje em dia, assim, para mim aquilo não significa nada mais. E houve um momento que eu entendi, era uma insegurança dele. Era uma insegurança dele, que alguém tinha posto na cabeça dele, não tinha nada a ver comigo, sabe? Eu era apenas o detonador da coisa. Ele me chamava de viadinho, eu não sabia nem o que era isso. E a praga que eu roguei nele que pegou. Qual foi a praga? Porque quando eu era adolescente, ele me chamou de viado, eu disse, não sou não, mas o dia que eu for, o Brasil inteiro vai saber. Eu falei isso. Vai me chamar de viado? Antes de eu ser artista, ele foi me visitar algumas vezes. Ele foi me visitar em Brasília. Então eu era o monstro para ele, né? Antes de sair porque de casa. Brasília é antes dos Secos e Molhados, Então, para ele, eu era a pessoa mais errada do mundo. Aí ele foi a Brasília e conheceu professoras de arte, professoras de canto, professores não sei o quê. E todas as pessoas falavam bem de mim para ele. Aí uma professora de arte fez um retrato meu, um carvão. E aí depois, na hora dele ir embora, que eu já tinha conversado com essas pessoas todas, e as pessoas falavam bem de mim, ele me pediu aquilo para levar, para mostrar para minha mãe. Eu vi que ele... Aí quando eu estava em São Paulo, isso foi depois, ele foi lá me visitar e ele achou que eu estava muito pobre. E estava, mas era a opção que eu tinha feito da minha vida. Eu larguei um funcionalismo público que não me interessava para ir viver minha vida da maneira que desse, né? E aí exatamente era a época que eu vivia de vender meu artesanato em São Paulo. E aí, bom, nós tivemos alguns entreveros. Porque quando ele chegou, eu fui no hotel visitá-lo.
eu estava com uma calça cor de laranja. Mas isso para mim não significava nada. Né? Eu já era hippie. Uma calça cor de laranja para mim não tinha nenhum significado a mais do que ser uma calça cor de laranja. Aí eu cheguei lá, aí ele me disse assim, aí ele me viu, ficou sério assim. A gente nunca tinha se beijado, se abraçado, nada, era tudo muito formal. Aí ele me disse assim, olha, eu quero te pedir para quando a próxima vez que você vier me visitar em algum lugar, não venha com essa calça cor de laranja, essa calça espalhafatosa. Eu disse, tá bom, pai. Se você está mais preocupado com a cor da minha calça do que com a minha presença, eu também posso não aparecer mais. No dia que ele foi embora, nós fomos nos encontrar na frente do Estadão, Estado de São Paulo. E aí, a gente se despediu, eu beijava os meus amigos. Todos, ele viu isso, inclusive, todo mundo me beijava, meus amigos, todo mundo se beijava, por isso talvez ele tenha achado. Né? Aí, eu tive um impulso e beijei ele, na rua, no meio da rua. Ele olhou ao redor para ver se ninguém tinha visto um homem beijando ele. Né? Ninguém sabia que eu era filho dele, né? Tava com a calça laranja? Não estava com a calça laranja, mas eu era um homem beijando ele na rua. Né? Ó, eu sei que a partir desse... E ele ficou assim, ele não sabia se ele correspondia ou não, mas ele correspondeu. A partir dali, até ele morrer, sempre que a gente se encontrava, nós nos beijávamos. Eu fui o único filho que ele beijou nesta encarnação dele. E me intriga muito o fato dos Secos e Molhados, com toda a subversão, com todo o corpo nu, né? O traquejado na dança, com toda a rebeldia que acontecia no palco, ter estourado na casa da família brasileira e ter encantado senhorinhas e crianças que defendiam vocês, né? E que não viam problema naquilo, ao ponto de vocês terem batido Roberto Carlos, que era o ápice da família, né? Da família, era o transviado mais polido, né? Polido, né? Era o garoto bom do rock. E eu nunca me fiz de bonzinho. Nunca. E eu fico imaginando... Agora, eu nunca também conversei muito. Eu nunca... eu comecei a falar já bem depois. Porque também existia um certo problema. Porque a primeira vez que eu fui numa estação de rádio, quando eu estava fazendo Bandido, começaram a me perguntar da minha sexualidade. E eu respondi. Eu não tinha problemas com a minha sexualidade. As pessoas que tinham, né? Queriam saber, e elas o que saber. Ele é. E aí eu respondi tudo na maior tranquilidade, numa estação de rádio. No próxima estação de rádio que eu fui fazer uma entrevista, já tinha lá um aviso do governo, da censura, dizendo que eles seriam responsabilizados por tudo que eu dissesse. Quando eu estava fazendo essa primeira entrevista numa estação de rádio, o Gil estava preso por porte de maconha em Florianópolis. E os caras me armaram uma cilada. Eu estava lá fazendo a entrevista, eles me disseram assim, você seria capaz de falar com Gilberto Gil pelo telefone agora para o Brasil ouvir? Eu disse, claro. Aí eles ligaram para o presídio, pediram para falar com Gilberto Gil, que era uma estação de rádio, e me puseram falando com eles, achando que eu ia arregar. E eu apoiei o Gil, eu disse, Gil, saiba que nosso coração está com você. Estamos esperando você sair daí para continuar a sua carreira linda. Eles achavam que eu ia fugir da raia, sabe? Porque era uma coisa que foi para o rádio, todo mundo ouvindo. Ele era um maconheiro, né? Mas você nunca foi preso ou eu perdi isso? Eu fui preso. Você foi preso? Eu fui preso, mas antes de ser famoso. Por vadiagem. Por vadiagem. Por vadiagem. Adoro. Primoroso. Por vadiagem. Fui preso por vadiagem, pra mim é o ápice. Só que sabe o que era a vadiagem? Eu não ter dinheiro no bolso. Nossa. Eu só tinha minha passagem. Aí disseram pra mim assim, você não tem vergonha de só andar com isso no bolso? Eu disse, não. Com isso eu chego em casa. Aí me prenderam.
levaram para Santa Teresa. Passei a noite lá. Mas esse lado que parece que as coisas não pegam em você, né? Assim, você na ditadura, né, com os pentelhos de fora, como assim, com os pentelhos de fora num palco, né, na televisão, com 20 mil pessoas dentro e 20 mil fora, né, para te assistir, com a cara pintada de batom né, e rebolando e requebrando, e não foi preso por isso, né? Numa época que outras pessoas estavam sendo presas, ao mesmo tempo chegando, né, sendo apoiado pelas crianças e pela boa família brasileira. As crianças foram salvaguarda, assim, sabe? Mas por que você acha eles iam desaparecer com aquela gente que tinha subitamente estourado no Brasil? Mas o próprio Gil foi preso, o Caetano foi preso. Sim, mas já foi uma outra época. O Caetano, mas foi uma outra época. Mas é engraçado que não necessariamente você teve esse momento de descer do palco e ter uma polícia te esperando, né? Isso pra mim, sinceramente, eu fico mas muito tinham intrigada. agentes sempre, né? No camarim. Mas eu fico muito intrigada com censura dentro do camarim comigo. E como é que era? Você se arrumando? Olha, ela é tão subversivo. Hein? É porque assim, é tudo tão subversivo que pra mim, no meio de uma ditadura, olhar aquilo assim, interdita todo mundo, tira esses caras do palco agora. Mas eu acho que tinha um grau de invenção, de lúdico. Não sei que eles estavam acostumados com as pessoas dizendo assim, abaixo a ditadura. Eu nunca abri minha boca para dizer abaixo a ditadura, porque eu achava que eu podia estar falando isso de outra maneira. Eu não precisava falar. Seria quase redundante, né? Sim. Então, como não era expressada essa frase... E com as letras, assim. Então eu acho que não chegava a ser uma ameaça. Mas isso também os seus companheiros do grupo também pensavam dessa forma ou era mais você? Não, era eu. Ele queria boina de Che Guevara. Ele era filho de um exilado português. O João Ricardo. E havia uma coerência no figurino dos três, mas é muito diferente ao mesmo tempo quando a gente olha para você e para os dois. Porque inicialmente eles não queriam aquilo, né? Você viu no livro que eles me deram uma prensa, né? Disseram que estava exagerado demais, estava afeminado demais. Um grupo de homossexuais. E eles não queriam de jeito nenhum. Eles não queriam isso. Eu disse, então vocês digam que vocês não são. É simples. Vocês digam que vocês não são. Mas diante do sucesso, eles obviamente se adaptaram. Se adaptaram porque era muito atraente ao público aquilo, né? Mas inclusive a própria sexualidade era muito atraente, né? Então, lá para as tantas, eu dizia para o João Ricardo assim, João Ricardo, eu vou me ajoelhar, eu ficar de quatro no chão, você fica se esfregando em mim. E ele ficava se esfregando em mim, eu de quatro, assim, sério, olhando para as pessoas. Eu nunca dei um sorriso. Isso que eu não entendo, entendeu? Como é que essa subversão toda passava numa ditadura. Me pergunte. No Rio de Janeiro veio uma censora para dentro do meu camarim. Disse assim, fui ordenada a ficar com você no seu camarim. Eu disse assim, mas eu vou ter que trocar de roupa. Disse assim, pode trocar. Eu disse, tá bom. Tirei minha roupa, fiquei na frente. E como é que era? Ela ficava só olhando ou vocês conversavam? Não, ficávamos conversando, mas sobre o quê? Ela me perguntava assim, o que significava as letras das músicas, né? Não, isso já foi no Bandido. Isso foi no Bandido, isso foi no Bandido, porque ela me isso foi depois assim, dos Secos e Molhados. O que é Silente Esquina do Brasil para você? É uma esquina silenciosa, não é isso? Então você estava fazendo interpretação do texto com a mulher da censura. E ela achava que o 1964 do Borges se referia ao golpe. Eu disse, minha senhora, o Borges é argentino. Ele não está preocupado com a ditadura no Brasil, sabe? Mas era isso. E eu tinha que conviver com aquela mulher dentro do meu camarim.
Mas a minha suspeita é essa, sabe? Chega a um grau de abstração em termos artísticos. Eu acho que passa pelo limite do entendimento simples do ele é isso, ele é aquilo, né? Numa hora que a fronteira se esvai, a categoria se esvai, você não consegue colocar numa caixa, Sim. Você não sabe nem como reprimir, porque... Sim. Você não sabe como reprimir, porque o que Mas que é? eu recebia muito recado de Cinemar, dessa gente, eu recebia recados que eu não me excedesse mais do que eu já estava excedendo, né? Tem uma parte que você, do livro que você diz, que quando você se viu nas primeiras vezes, fotos. nas primeiras fotos no Secos e Molhados, você parecia Não que era outra reconhecia, pessoa. eu não reconhecia. Né? E eu queria entender o que para você é esse se vestir, né? Esse momento da pintura no rosto, o que isso significa tanto no palco quanto fora dele. E você se sente é o diferente no momento em que você se prepara para o show? Eu não me sentia nada, eu fui descobrindo, porque eu não sabia isso, nada era trabalhado na minha cabeça, era tudo muito intuitivo, né? Então, o que eu percebi nos Secos e Molhados, especialmente, é que quando eu deixei de ter uma cara, eu era uma pessoa que tinha problemas de tirar minha camisa na frente de qualquer pessoa. Eu achava tudo em mim feio, eu achava minha mão feia, meu pé feio, minha perna feia, minha barriga feia. Eu achava tudo feio, então eu era muito problemático nesse sentido. Eu não tirava minha camisa na frente de ninguém. Quando tirou também? Na hora que eu perdi a cara, fiquei nu. Eu fiquei nu, eu adquiri uma coragem que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu não sabia que aquilo existia. Eu sempre tive esse ímpeto de revolta, né? Mas eu não sabia que existia coragem para a exposição disso, né? Foi tirar a... Mas isso aí qualquer psiquiatra te explica, né? Eu tirei o rosto, deixei de ser a pessoa, virei uma coisa que ninguém sabia o que era e adquiri uma coragem espantosa para mim. Por isso, quando eu vi as fotos, eu perguntava quem é. Quem é? Sabe? E vendo as suas fotos ao longo do tempo, a maquiagem vai aos poucos... Tá sempre presente. Não, agora só tem o olho. O olho. Exatamente. Tem sempre, mas ela vai saindo, né? Até o 1986, que tem a turnê do Pescador de Pérolas. Ali foi... Que foi um momento de mudança, Sim, né? Foi um porque você... é a primeira vez que você usa... porque você opta por um figurino que é convencional para os outros, mas não é convencional. Figurino para mim. Exatamente, para você é um figurino, que é o terno e a calça, terno né? Branco. E camisa também? Uma camisa branca, aberta? Terno branco, a camisa aberta por dentro e um terno de linho branco. E você fala no documentário Olho Nu que isso era muito porque você queria respeito dos músicos. Não, é porque... eu observava que eu não era considerado seriamente um cantor. Isso a imprensa falava. Isso é absurdo. A imprensa falava que eu fazia sucesso porque eu ficava nu, que eu fazia sucesso porque mostrava a bunda, desciam a esse nível, né? E eu disse assim, será? Então agora eu vou experimentar uma coisa, vou ficar inteiro vestido. O pianista, como era o nome dele? Arthur Moreira Lima. O Arthur dizia assim, dança nele. Eu disse assim, não quero, Arthur. Não é para dançar. Então nessa turnê você era sentadinho? Não, era em pé. Era em pé, mas sem... Mas eu só queria cantar. Tá. Né? E aí um público que pensava que iria ver aquele outro se afastou e um outro público se aproximou a partir daquele momento. O que me deu liberdade para eu voltar a usar fantasias e fazer tudo o que eu quisesse a qualquer momento. Porque ali eu já estava seguro que eu dava conta do recado, que eu era cantor, sim. Né? Então era mais para você era do mais que... Para mim, mais para mim. É, porque você já trabalhava com músicos
importantes. Sim, a primeira banda que eu fiz era uma banda poderosíssima, Então. com Márcio Montarroz. Mas não eram os músicos, era uma coisa de imprensa mesmo. Né? E você diz que As críticas que eu tive ao primeiro trabalho solo foram devastadores. Devastadores. O Tinhorão disse, porque cantava o Barco Negro, que é a história de uma mulher que o marido vai para o mar e que dizem que ele não volta, que elas estão loucas porque estão dizendo isso para ela, e ela chorava. Eu, na minha versão, tinha uma coisa de soluçar, assim, chorando, e ele dizia que eu chorava igual uma rameira. O Tinhorão falou isso? Tinhorão. Fui procurar agora, porque agora que lançaram o disco dos Secos e Molhados, aí, o livro, eu fui procurar essa crítica dele, não existe mais, foi tirada do Google. Alguém fez esse favor a ele? Não, ele mesmo tirou. E aí eu escrevi porque escreveu o livro, né? O Primavera nos Dentes. O Primavera nos Dentes. Eu disse assim, pois aquela crítica que ele fez não está no Google disponível. É só ir na Biblioteca Nacional, não? Sim, não, mas eu pensei que... Aí ele disse assim, mas estava, quando eu estava escrevendo o livro, estava no Google. Tiraram. Eu disse assim, porque ele disse para o que escreveu o livro que ele não lembrava de ter falado isso a meu respeito. E o Tariq disse assim, ele próprio se define numa frase que canta, sou quem sou e não sou nada, uma história já contada. 10 anos depois, eu via sempre a mulher do Tariq, que eu conhecia ela. Aí ela me disse assim, no meio da rua, disse assim, Ney, o Tariq mandou te dizer que ele renega aquilo que ele falou a seu respeito. Eu disse, então manda ele escrever outra crítica. Porque a partir do momento em que os 2 maiores críticos de música do Brasil, na época, falaram isso de mim, sabe o que aconteceu comigo? Instantaneamente eu passei a independer de crítica. Porque eu acreditava no que eu fazia. Eu disse assim, eles são ignorantes, eles não entenderam, eles é que são burros. Não sou eu que estou errado, são eles que estão errados. Sabe? Não leva isso com você, mas não esquece também como foi o Escorpião, não, eu né? não tenho ódio, porque eu era preso a isso, tá? Eu estou falando para vocês sem nenhum sentimento. Talvez esteja um pouco enfático, mas eu não... antigamente eu pensava nisso, eu sentia como se eu estivesse preso pelas minhas costas. E anzóis. Eu disse, que vá de retro, Satanás. Não quero ter... Mas eu não tenho mais nenhum sentimento com relação a isso, sabe? Mas não esqueço. Mas voltando ao 86, quando você tirou a maquiagem, né? E foi com o Rafael Rabelo e com o Arthur, não foi? Foi Arthur, Rafael, Paulo Moura e Chacal. Chacal. E você disse que você estava extremamente nervoso, né? Nessa vez. Na estreia, no Golden Room do Copacabana Palace. Eu tremia inteiro. Mas era exatamente por estar sem maquiagem? Não, sim, porque foi assim, eu entrei, eu comecei a tremer. E eu disse, gente, eles vão perceber. Aí eu disse assim, olha gente, eu tô me sentindo um ET com esse terno branco, eu tô trêmulo. Aí eles começaram a rir, aí eu comecei a... Você se sentiu nu? Eu me senti muito exposto, porque era eu falando aquelas palavras, cantando aquelas coisas, né, românticas. E imagina, como cantar uma coisa romântica. Depois, mais tarde, eu fiz um disco inteiro romântico. E depois dessa turnê, você voltava para a fantasia, para o barroco, às vezes ia também para esse lado da camisa e tal. E quando é que você decide para um lado ou para outro? Quando Depende que vai do ser? repertório. É o repertório, né? Repertório. E eu li que agora na sua última turnê é o Lino Villaventura que fez, né? Sim. E que você demora... Você faz 10 roteiros antes de chegar ao roteiro final do show. Sim. E onde entra o figurino? Também é a cereja do bolo, como foi nos Secos e Molhados? Quando é um trabalho mais pop, eu permito mais liberdade com a imagem. Né?
no Pescador do Beijo Bandido, que era uma coisa toda romântica também, eu fiz um terno. Era um terno que eu abria ele era cor de sangue por dentro, né? Esse era com camisa de seda? Era uma camisa de seda azulzinha clarinha. E com uma... E com o paletó, o forro dele cor de sangue, que eu virava ele numa cadeira assim, cor de sangue, eu me deitava sobre sangue, né? Mas aí era um terno, só que era um terno de dançarino de jazz. Era um terno todo justinho no corpo, que eu fiz num alfaiate, e eu disse assim, e o Ocimar estava ainda aqui, eu disse assim, Ocimar, não é isso que eu quero, essa calça não é isso que eu quero. E o cara não acertava, o cara só sabe fazer terno como... Aí na frente do alfaiate, o Ocimar disse assim, eu vou arrumar essa calça no Ney, tá? Falou pra ele, como é o nome dele? Eu lembro também. O Ocimar meteu a tesoura na calça daqui e aqui. E ajustou no meu corpo. Ajustou a calça no meu corpo. E aí a calça ficou como eu queria, uma calça de dançarino de jazz, aquela calça justa, sem ser colada, sem o pé passar. Mais seca. Mais sequinha, justinha, assim. Envenenada. Envenenada. Que as pessoas notavam os músculos da minha perna. Quando é que você teve segurança, né? Porque você fala que você queria ser invisível, que você tinha vergonha das suas mãos, de tirar a camisa. Foi quando você virou artista? Não. Quando foi? Foi Brasília que me ofereceu isso. Essa segurança? Sim, de ser o que eu quisesse ser. Eu cheguei em Brasília tinha 50 mil habitantes. Então, mas tinha uma coisa fervente, assim, de cultura, de arte, de não sei o quê. Tinha curso de teatro, eu cantava no coral do Elefante Branco. Porque eu fui cantar lá porque todos os meus amigos cantavam lá. Né? E era uma maneira de eu estar. E eu gostava de cantar também, mas eu não pensava em ser cantor. Eu achava assim, sempre imaginei que eu seria ator. E cantar era útil ao ator. Né? Então, em Brasília, eu era dono do meu nariz, sabe? Eu ganhava o meu dinheiro, eu não devia satisfação a ninguém. Então eu fui fazer todas as coisas que me interessavam. Fiz curso de teatro, cantei, depois me convidaram para cantar numa boate, eu cantei na boate, odiei, nunca mais pisei numa boate para cantar, sabe? Mas então eu tinha liberdade para fazer as coisas, e foi a primeira vez que eu transei também com um homem, foi lá, né? Ingenuamente, achando que homem com homem era diferente de homem com mulher, tá? É a mesma novela. Ciúmes, essas coisas todas que eu achava que entre homens não podia existir. Nossa Senhora, violência, ele se matou. Eugênio, né? Ele se matou, Eugênio. Você fala isso no livro. Ele se matou. Ele uma vez ameaçou se jogar da janela, porque eu disse que eu não queria mais nada com ele, por causa do ciúme dele. Eu ia sair com ele, ele tinha que meter a mão na minha roupa. Se a mão não passasse, ele mandava eu tirar e trocar. Tem limite, né? Aí, primeira vez para não brigar, troquei. Mas ele disse assim, olha, são todas apertadas, eu só gosto de roupa assim. Aí, a segunda vez, a terceira disse, olha, você já me conheceu assim, minhas calças são todas assim, então se você quer roupa diferente, me manda no alfaiate fazer calças para mim que não sejam assim. Só que eu fui no alfaiate e pedi para fazer tudo justo. E o alfaiate ainda deu em cima de mim. O bobão nem soube. Eu não aceitei, tá? Eu não aceitei. Essa época de Brasília, quando você começa a ouvir dos outros que a sua voz é diferente de um lado positivo, que Isso foi o maestro do Elefante Branco, do coral. Sim, mas é Brasília, Brasília. Né? E em Brasília também você tem a descoberta do teatro, né? Você acabou de falar que foi em Brasília onde você começou a entender com o seu corpo que você era um homem bonito, onde você teve seu primeiro relacionamento, né? Eu não achava que era um homem bonito, não chegava a esse ponto. Mas achava que já tinha passado pelo quartel e o monstro ficou na frente de todos e ninguém notou o monstro. Porque tomava banho 20 garotos de uma vez só. Era obrigado. E eu pensei, se eu não tomar o banho com eles, aí eu vou cair eles vão cair na minha pele. Né? Sim. Aqui, eu não trocava a camisa. Imagina, eu tive que ficar nu com 20. E aí eu ficava nu. Tudo bem.
Eu não era diferente de ninguém, né? Eu disse, ué, será que não era o que eu pensava? E não Mas era. isso não afetou em nada, assim, a sua porque isso é uma valorização, né, da sua autoestima. Você começou a Sim, da entender que minha você não era todo autoestima. errado. Sim, que não era o horroroso como eu pensava que eu era, né? E isso, no seu vestir do dia a dia, isso Não mudou. não teve mudança nenhuma. Porque geralmente quando a gente tem esses relatos de pessoas, né, que têm vergonha, elas se cobrem mais, elas estão, né, um pouco mais escondidas, né? E a segurança de si faz com que as pessoas talvez se revelem mais, né? E isso no seu dia a dia, não falando do palco, isso Olha, não impactou em nada? Antes, o que eu não tinha coragem era de tirar minha roupa na frente de ninguém, nem a camisa. Vivia com as mãos nos bolsos, porque eu achava as mãos horríveis. Por quê? Ninguém... Que coisa, né? Mas eu achava o pé horrível. Hoje em dia eu tô com os pés de fora, as pessoas acham e falam assim, que pé lindo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não vai me dizer que meu pé é lindo, que eu sei que não é. Mas, o que eu vou fazer? Não é, tá? Você tem consciência que não é. Mas você também sabe que uma coisa é o objeto em si ou a parte em si. Outra coisa é o que vem, o conjunto que vem com ela, né, Ney? Então, Sim. assim, existe Tá. toda uma sedução que é muito além eu fui ficando das seguro partes. disso Quando? a partir do Bandido, que foi onde realmente começou uma loucura com as mulheres, né? Que no Bandido eu fazia um striptease radical, não sei se você sabe. Deixa eu só te mostrar uma coisinha só para você entender o que eu tô querendo falar. Uma vez eu cheguei no Teatro Ipanema, que foi onde eu estreiei, né? Aí tinha uma senhora de cabelo grisalho, assim, bonita. Uma senhora nova, mas de cabelo grisalho, assim. Aí eu passei por ela estava comprando ingresso, ela olhou para mim e disse assim, ah, então é você que está enlouquecendo as mulheres? Eu disse, é? Ela disse assim, é. Aí eu já comecei a achar um pouquinho mais, sabe? Comecei a achar que tinha alguma coisa realmente. Então foi nessa época do Bandido que você conseguiu se olhar no espelho e falar, sou gato. Não, nunca fui tão Ney, assim. Não, nunca. De me achar gato. Não. Ney. Não, de não achar desprezível. Ai, meu Deus. Olha falsa humildade. Peraí, vou te mostrar. Isso aqui, o que eu vou te mostrar foi em 76, tá? No Bandido. Eu adoro essa foto. Porque essa é na época do Bandido. Você tava de pau de fora? Não, eu tinha tirado o tapa-sexo e levantei no pé para mostrar os penteiros. Porque eu trocava até o tapa-sexo. Mas você começava com a calça e com a bota. E depois vestia uma de lastex, tinha uma branca e tinha uma vermelha. Isso ao longo do show você ia fazendo striptease. Não, mudando. Não. O striptease era num determinado momento, atrás desse biombinho, que era de madeira normal, assim, sem nenhum tratamento, era uma coisa toda muito rústica. E tinha um espelho atrás de mim, e eu tirava essa roupa. Aqui na minha mão tem um abano, sabe esse abanador de abanar brasa, de acender ferro de passar? Então eu cantava boneca cobiçada me abanando com aquele abano. 75? 76. É o Bandido. Ali eu já comecei a achar que eu era gostosinho, porque as pessoas davam em cima, né? Sabia. Mas então assim, roupa justa sempre foi... Sempre usei. Uma vez eu estava chegando na praia, engraçado, eu estava chegando na praia, tinha uma moça assim embaixo, a gente chega ali pelo alto e vai descendo, né? Aí uma olhou para mim e disse assim, que desperdício. Eu achei engraçado. Que desperdício engraçado, né? Mas é engraçado porque também é algo que me intriga de você... Não, eu acho que agora, no início da entrevista, você já me esclareceu quando você diz que você não quer chamar atenção na rua, na vida real, por isso que você não traz, né, nada do palco, você é como fosse uma tela limpa. Pessoa normal, comum.
Uma pessoa Mas comum. uma pessoa comum, normal, mas sem nenhum cordão, sem nenhum um anel. Não, limpo. não uso, não gosto de nada. Então, mas ao mesmo tempo, no livro, você fala da figura do Caetano inteiro de rosa. Que era foi um uma coisa choque. Que te marcou, Nossa, né? que te Não, marcou. que foi um choque tão grande quanto ver os rapazes. Porque estamos falando de uma época que homem não vestia rosa, mas nem na cueca poderia ter um fiozinho rosa. Isso não podia. Isso não podia. Eu saio, vou na única sorveteria de Brasília, no único hotel de Brasília, estou falando, naquela época. Na hora que eu estou saindo da sorveteria, ele estava nesse único hotel indo fazer o show da Ródia, que tinha Rita Lee e tinha Gilberto Gil. E era um show de moda com música. E eu dou de cara com o Caetano Veloso vestido de cor-de-rosa, daqui a aqui. Tudo nele era cor-de-rosa. Eu tive um impacto assim, e eu pensei naquele momento assim, nossa, se eu fosse artista eu queria ser uma coisa assim. Eu não queria ser ele. Eu queria provocar o impacto que ele me provocou. Mas no palco, né? Não na rua. Eu no palco, ele foi na rua. É. Né? Então, os porque ele já tropicalistas- estava saindo vestido para ir pro show. Não, né? mas os tropicalistas em si, de uma maneira geral, eles trouxeram muito do palco para a rua, né? Mas eu não. Essa é a diferença. Eu não. O Caetano uma vez falou que quando nós nos conhecemos na Bahia, ele não notou nada de diferente em mim porque era na praia e todos tinham sunguinhas pequenininhas e tal, né? Então ele não notou nada, mas que depois ele viu que eu me vestia de outra maneira, que ele ficava muito impressionado porque eu me vestia assim, mas eu só sei me vestir assim. Só sei me vestir assim, eu não seguro, sabe, botar um modelo, uma Que coisa engraçado escutar isso. Eu não assim. seguro. Não seguro, na rua eu não seguro. E eu não seguro, quer dizer, não é nem na rua, na minha vida civil, assim. Mas é porque você precisa desse espaço sagrado que é o palco. Sim, eu preciso de tudo que está ali. Né? Tudo que está ali. Mas o que você quer dizer com não seguro? Eu não dou conta. Você ficaria com vergonha, Dos se outros, sentiria ridículo? Eu não sei se eu me sentiria, mas eu chamaria atenção. É o chamar a atenção É o que te chamar a incomoda. atenção que me incomoda. Sendo que lá não, lá eu sei que eu sou o centro da atenção. Que as pessoas saíram da casa delas para me ver, pagaram para me ver. Então elas vão ver o melhor que eu puder e eu estou ali para elas, sabe? E agora é diferente do que era nos anos 70. Antigamente eu olhava para a plateia e desejava aquela gente toda. Eu queria trepar com toda aquela gente. Para mim era um ser com várias cabeças. Tá? Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais amoroso do que sexualizado. Embora a minha manifestação ainda comporte sexualidade, mas é diferente. Mas quando que mudou isso? Vem mudando. Você acha que foi gradual? Não teve um momento... É gradual. E você acha que isso tem a ver também com todo o processo de autoconhecimento que você passou, acho que principalmente nos anos 80, né? Que você fala do Daime, você do fala... Fischer Hoffman, né? Você acha que tem a ver com isso também? Não, porque logo depois disso eu fiz coisas muito assim, sexualizadas, né? Não, tem, sim, é eu comigo mesmo, sabe? A moda hoje, ou você vê Nunca alguma me coisa que está submeti a acontecendo? Mas você ainda acha fútil? Não a moda Não, desfile. mudou a minha maneira de pensar sobre isso. Não é mais isso, né? Isso é porque eu era desentendido da vida, ripongo, e nem considerava, né? Mas não, agora eu já olho para tudo isso de outra maneira. Não, mas nem falando do desfile em si, mas falando das mudanças estéticas de rua mesmo, os novos grupos que aparecem. Você observa isso? Não, nem presto atenção. Eu presto atenção mais nesse movimento dos negros, do rap, não sei o quê, que eu acho linda a dança. Eu acho que os meninos dançam maravilhosamente. Um dia desse eu estava ensaiando no Circo Voador, eles começaram a dançar. Eu disse, nossa, eu parei, eu queria dançar que nem vocês, sabe? Porque é impressionante.
como eles são bons dançarinos, né? Não, mas, por exemplo, a entrada desse mundo digital, né, que tem uma geração que eu falo que tem um efeito bumerangue muito claro, né, do avatar que é criado digitalmente e como as possibilidades de trocar a cor do cabelo o tempo inteiro, as infinitas possibilidades Sim. até da revolução de gênero, Sim. né, porque... Presto atenção nisso tudo e defendo esse direito. Né? Mas assim, como isso também é uma coisa que te interessa, essa reformulação da imagem o tempo inteiro, assim, Olha, de cor de cabelo, de ornamentação, das cores mais, sei lá, mais não, ácidas. cor de cabelo, eu nunca mexi com meu cabelo, nunca. Nunca. Nos Secos e Molhados eu usava rabo de cavalo, porque exatamente era uma época que os cabelos eram hipervalorizados e eu não queria o mesmo para mim. Então eu tirei meu cabelo de cena, eu prendia ele para trás para eu poder ter a cara liberada para eu fazer a mudança aqui. Né? Era consciente. Né? Tanto que a primeira vez a censura implicou com o meu cabelo preso. Disse que isso era coisa de mulher. Eu disse, eu ando na rua assim. Preso, solto? Pois é. Mas sempre teve essa coisa da tela em branco mesmo, né? Sim. Você tem tatuagem? Nunca, nenhuma. É uma tela em branco. Jamais eu faria uma tatuagem no meu corpo. Jamais eu faria alguma coisa que eu não pudesse mudar em mim, sabe? Eu não pudesse tirar de mim. Você doou parte do seu acervo pro Sesc? Senac. Senac, foi você. Tá certo. Senac. Não é doado, não é dado. Emprestado ou quê? Se eu quiser, eu posso pegar peças e usar. Né? Isso acontece de você rever figurino do passado? Sim. Algumas, já peguei coisas lá com eles, que eu queria usar de novo. Tem uma cabeça que o Ocimar fez também, que eu queria muito usar, que parece foi copiado, tirado de uma imagem do Nijinsky, também, que é linda, e eu já pensei em usar ela de novo. E é estranho. Eu tenho muita fixação com o Nijinsky, tá? Embora eu não seja bailarino, mas eu tenho uma coisa de gesto que eu presto tanta atenção nele, que quando eu vejo eu tô com coisas, sabe, que remetem, sabe? E eu sempre, assim, com questão de figurino, eu sempre vou ver os figurinos dele, porque são coisas lindas, que não se faz mais, né? Aquilo. O que é subversivo hoje para você, em termos de arte? Eu acho que todo esse estética. movimento trans, isso é subversão ainda, muita. Os artistas trans, né? As cantoras trans, os homens trans, eu acho tudo isso interessante, assim, sabe? Não sei onde vai dar, mas eu acho que isso demonstra um grau de permissividade de cada pessoa, sabe? Que eu acho que tem que ser respeitada, sabe? Você gosta de comprar roupa? Compro calça, assim, compro camisa, mas de vez em quando eu não tenho esse impulso, sabe? A gente teve essa discussão, Ney, aqui na sua portaria antes de subir, porque a Isabel, ela falava, não, Olivia, mas eu acho que o Ney, ele ainda tem aquela coisa dele, que ele não liga pra roupa, não liga pra moda, aquela pessoa que você fala do hippie. De certa forma, é um pouco a alma hippie, de certa três forma. camisetas e uma calça. Eu sou aquele ainda. Isso a gente não pode mudar, porque aquilo era o meu espírito aflorou, sabe? Só que eu hoje em acreditei naquilo. Aquilo para mim foi uma verdade. Talvez o último estertor da humanidade numa outra direção diferente desta sórdida que nós vivemos nesse momento. Ney, você quer expulsar a gente? Eu imagino. Não sei se eu acho que a gente já conversou. Tá? Eu já estava aqui, a última pergunta a gente já fez. Obrigada. Ney, a gente queria agradecer imensamente. Foi assim, até desculpa alguma coisa, porque às vezes eu ficava aqui meio embasbacada, trocava as bolas, não conseguia. Tá tudo certo. Mas... Foi feito de boa vontade. Não, e muito obrigada não só pela entrevista, mas por tudo. De verdade. É muito inspirador. Foi minha sina. Né?
Não é um mérito. É. Foi minha sina, né? Você acha que eu teria talvez escolhido em sã consciência ter que enfiar o pé na porta e ficar desafiando todo mundo? Talvez não. Mas eu fui posto nesse papel, né? Mas poderia ter se resignado e, na verdade... Isso eu não sou. Eu só sou resignado com a morte, tá? Única coisa. Dos meus amores, dos meus amigos e com a minha. Isso eu sou resignado, porque eu sei que É o que tá. não tem para onde escapar, né? Mas o resto eu não sou resignado com nada. O fato de eu estar em cena até agora demonstra que eu não sou uma pessoa resignada. Que eu poderia não estar mais, mas eu quero. Tenho tudo ainda funcionando, né? Tenho uma saúde muito boa, sou muito flexível ainda, tenho ágil, sou magro, essas coisas todas, né? Você malha todo dia? Tenho saúde, malho todo dia. Não para ficar forte. Para ter só para manter tônus, né? Mas eu acho que além da malhação, tem um bicho aí dentro que, né, que não vai deixar parar. Que mandaram para a terra. E eu vim. A sereia desceu. A sereia desceu, a gente adorou essa. Que a gente ficou nos últimos dias vendo documentário, né? Aí essa frase a gente amou. Isso aí não existe, não. Isso aí que tá no palco, nada existe. É uma sereia que desce. Que desce, canta e vai embora. É maravilhoso. Porque porque eu viro as costas, eu não sou mais aquele, sabe? Porque não é tipo. É a real. Eu viro as costas, aquilo sai.